Olá! O vídeo de hoje é sobre a depressão. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 7% da população mundial hoje é atingida pela depressão. Isso é cerca de 400 milhões de seres humanos no mundo hoje sofrem de depressão. 1 milhão de suicídios por ano são derivados da depressão. E estima-se que em 2030 a depressão seja a principal causa de inabilidade na vida, ganhando de problemas cardíacos, de doenças crônicas como diabetes e doenças como a AIDS. Então são índices altíssimos e preocupantes. A depressão é uma doença silenciosa e muitas vezes ela vem carregada de preconceitos. Ainda se tem a ideia de que depressão, né, ou a pessoa não conseguir lidar bem com as coisas do dia a dia, que isso possa ser uma preguiça. Né? Ainda tem essas ideias de que não pode ser contigo, isso aí é doença para louco, não é, tu tem que tocar tua vida. E não é assim que funciona. A depressão é uma doença crônica. A origem da depressão ela é fortemente influenciada por fatores genéticos e ambientais. Pessoas que têm familiares com depressão, dependendo do meio, ela pode vir a desenvolver essa depressão. Então, se tem um ambiente mais agregador, mais positivo, onde ela consegue lidar com essas emoções, pode ser que ela tenha essa predisposição, mas isso não venha a se desenvolver, a depressão não venha a se desenvolver. Quando essa pessoa tem uma predisposição e um ambiente desagregador, né, com muitos conflitos, com muita dificuldade para lidar com as emoções, pode ser que ela venha a desencadear essa depressão. O tratamento para depressão é a psicoterapia e a medicação. Em alguns casos, né, mais graves, tem que ser medicado. Os sintomas depressivos, eles vêm acompanhado de uma tristeza, né? E eu falei sobre a tristeza num vídeo sobre a tristeza nas crianças, onde eu mostro que a tristeza é uma das emoções que faz parte, é uma emoção natural que faz parte do nosso desenvolvimento, apesar de ser muito desagradável. Mas ela tem uma função, né, onde ela nos dá esse tempo para que a gente possa elaborar determinadas situações, frustrações que a gente vivenciou na nossa vida. Mas quando essa tristeza ela se arrasta, né, por mais de 2 semanas, né, e que vem acompanhada de uma falta de prazer, de uma sensação de desistência, ela tem que ser muito bem avaliada, porque pode ser que está se apresentando aí um quadro depressivo. A depressão nas crianças, ela é muito, às vezes, tida como, eu diria até um pouco ignorada até, porque se tem ainda a ideia, muitos pais têm a ideia de que é uma doença de adulto. E cada vez mais a gente vê que a depressão está se iniciando na infância. A depressão, ela pode ser leve, moderada e grave. Nas depressões leves, não é necessário medicação. Um trabalho psicológico, um trabalho mais terapêutico, onde a pessoa possa se envolver em alguns projetos, né, na comunidade, onde ela tenha envolvimento com coisas que lhe dão prazer, né, inclusive até questões espirituais, onde ela possa ver um sentido maior para a sua vida e um significado, né, para essa vida, ela possivelmente vai conseguir lidar com essa depressão leve. As depressões graves, elas precisam de medicação. E
o trabalho psicológico. Então, é preciso que se faça um trabalho multidisciplinar, onde ela possa trabalhar as suas emoções, né, as suas questões mais de habilidades sociais, e é necessário esse acompanhamento por um bom tempo, porque é isso que vai ajudar ela a começar a entender um pouco o que ela tem e como é que ela vai gerenciar a sua vida com essa doença, né? Tendo essa doença com ela. Eu sempre falo que a gente, quando tem uma doença como o diabetes ou pressão alta, a gente corre e vai medicar e vai tratar de cuidar. Mas com a depressão, a gente acha que aquele sintoma vai passar, aquela sensação vai passar e às vezes não passa, e isso vai acumulando e vai se estendendo até que chega um momento que não tem mais como suportar, né? Ela aparece e de alguma forma é preciso tomar cuidado. Ela atinge também quem está na volta, porque as pessoas que estão na volta acabam sofrendo com quem está depressivo. É uma doença séria que precisa ser cuidada, precisa ser levada em consideração, justamente por ser uma doença silenciosa. Os adolescentes, eles têm uma parte no cérebro aonde, por conta desse desenvolvimento, e isso é natural, é normal, né, nos adolescentes, eles têm uma região no cérebro que é responsável pelo prazer. E essa região a gente chama de circuito de recompensa. Essa região ela dá uma diminuída entre os 13 e 17 anos. E ela diminui porque o adolescente precisa abandonar comportamentos de criança e começar a desenvolver comportamentos de adolescentes. Então, esse momento é um momento muito propício para se instalar a depressão. Se não tiver outras formas de prazer disponíveis para que esse adolescente possa ir usufruindo, praticando, né? Seja atividades de esporte, seja tratamentos terapêuticos, seja projetos de educação emocional e social, né? E também conhecimento sobre as suas emoções e sobre o seu desenvolvimento. Tudo isso ajuda nessa fase do adolescente, que é uma fase muito propícia para se instalar a depressão em virtude disso que eu falei. Há estudos que têm, né, se detido muito nessa questão de saber o porquê desse aumento da depressão, né, de uns tempos para cá. Um dos fatores que tem se, né, que está muito presente, tem se falado muito, é o fato das mudanças, né? A gente de 20 a 30 anos para cá, nós estamos vindo numa mudança muito grande de hábitos alimentares, de relações, né? As pessoas estão ficando um pouco mais introspectivas também em função, né, da tecnologia. Tudo isso tem colaborado para que se instale a depressão. A proteção para a depressão, eu sempre, né, tenho falado para os meus pacientes, é o olho no olho, é a pele com pele, o tocar, o conviver com o outro. Isso ajuda muito a proteger a depressão. Então, quando a gente consegue fazer trabalhos comunitários, se envolver com atividades que nos dão prazer, onde a gente possa agregar pessoas, né, se envolver com pessoas, né, ter uma comunidade, isso ajuda muito a gente sair um pouco desse estado de ânimo que muitas vezes nos remete a desenvolver uma doença como a depressão. Agradeço muito a companhia de vocês e
Até breve. Beijo.